Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava muito animada para postar esse vídeo, que como vocês viram na capa e no título, é o primeiro vlog de Natal aqui do canal. Como vocês podem ver, eu já comecei muito bem, mostrando algumas decorações de um shopping que eu visitei. Tinha muita coisa legal de Natal para ser vista lá, como por exemplo essas decorações de Natal na Casa Riachuelo, que eu também visitei na época do Halloween. Além dessas coisas lindas, eu também vi um Funko do Harry Potter que eu não poderia deixar de gravar, e como uma parada obrigatória também passei na livraria. Tinha algumas promoções lá, eu achei interessante algumas delas, e também vi esses livros surpresa, de leitura surpresa, que eu achei super interessante. Tem até o que contém cada livro. Segunda atividade do vlog é um filme natalino, que eu escolhi O Príncipe do Natal. É um filme que eu tinha colocado na minha lista do ano passado, mas não deu tempo de eu assistir. E é sobre uma jornalista que finge ser uma cuidadora / professora infantil para se infiltrar num castelo real e saber mais sobre a família. Eu gostei bastante. Ele é um filme de 1h30, então eu considero ele curto. E eu gosto mais de filmes assim, então eu gostei bastante desse ponto também. Tem algumas atividades natalinas, como por exemplo essa que eu gravei pra vocês, essa cena de fazendo biscoitinhos. Também tem muito da decoração, das crianças cantando, que é muito comum no exterior. E claro, um baile de Natal, o que eu achei o máximo. E é toda essa questão da realeza, eu gosto bastante. Então eu gravei alguns pedacinhos para vocês verem. Caso vocês tenham alguma indicação de filme de Natal, coloquem nos comentários que eu vou adorar ler. Terceira atividade do vlog, que vai ser dividida em duas partes, é a leitura desse livro em inglês. Como vocês viram no Lidos de Novembro, eu li ele mês passado, mas como eu queria fazer um vlog mais completo, eu deixei ele para colocar aqui num primeiro vlog de dezembro, e eu achei uma ótima escolha, porque tudo tem a ver com o Natal. Ele é um livro bem curto, como eu comentei com vocês, em inglês, e fiz um sprint de leitura de manhã. Acabei de terminar o meu sprint da tarde. Como vocês viram, eu fiz um sprint de manhã e agora é esse. O de manhã foi bem curto, eu não li muita coisa, só li um capítulo. E agora à tarde eu li mais 5, tô no capítulo 6. Esse livro tem poucos capítulos, como eu mostrei pra vocês no sumário. É um livro bem curto, tem 220 páginas mais ou menos. E boa parte delas eu acho que é sobre os livros da autora e agradecimentos e tudo mais. Então esse livro é bem curto. Então com esses 2 sprints eu parei aqui na página 89, que é 43%. É um livro que não tá me pegando tanto, apesar de eu ter lido até rapidinho. Normalmente eu sinto que no Kindle eu leio mais rápido mesmo. Só que não é um livro que me envolveu muito. E eu vou explicar pra vocês o porquê e o que aconteceu até agora. Esse livro conta a história da Rebeca, que é uma moça que tá passando por um momento bem difícil. Ela terminou um namoro, a mãe dela morreu faz pouco tempo, pelo que eu entendi. O pai dela se casou com outra mulher e foi embora, os irmãos dela também estão longe. A meio que padaria, um negócio que eles tinham da família, que ela adorava cozinhar, foi vendido, o pai dela vendeu, então a paixão que ela tinha também foi meio que jogada fora pela cozinha, e ela resolveu comprar uma pousada. Só que essa pousada não tá dando retornos para ela o suficiente para ela viver normalmente, então ela tomou a decisão de vender essa pousada e se mudar da cidade onde ela viveu a vida dela inteira e que ela tanto gosta, mas por pura necessidade. Por causa desse sofrimento tudo que ela teve na vida dela, ela se fechou muito. Um relacionamento que ela teve também deu errado. Então ela se fechou bastante. Ela não se abre pra ninguém, além da amiga dela,
que ela não se abre muito também, então ela é bem solitária e ela se afunda cada vez mais nessa solidão. Essa amiga que eu comentei com vocês chamou alguns irmãos para essa pequena cidade e um deles logo de cara já mostra interesse por ela e fica hospedado na pousada onde ela administra, né? Só que como ela é muito fechada e passou por tantos momentos difíceis, ela fica se perguntando como ele resolveu se interessar por ela e se ele não tá brincando com o coração dela como o último namorado dela fez. Então ela não dá muitas aberturas pra ele, mesmo que ele mostre pra ela de todas as formas que ele tá interessado por ela de verdade. A história tem muitos momentos natalinos, com muita decoração, neve, esse aconchego de cidade pequena, mas o que não tá dando certo pra mim é, como o livro é curto, eu imagino que seja por isso, a autora não, eu tô sentindo como se a autora não tivesse desenvolvido tão bem, apesar da personagem principal ter toda essa história passada, mas eu não sinto muito um desenvolvimento interessante pra mim, não me pegou muito bem. E eu já vi muitos livros curtos, como um que eu li no Halloween desse ano, ser curto e ser envolvente, então não necessariamente é por ele ser curto, mas eu não tô gostando muito de como a autora tá desenvolvendo ele, mesmo que tenha todo esse romance e apesar de a mulher do relacionamento ser fechada e o homem ser mais aberto, ambos têm problemas com a família, então essa identificação poderia ser muito interessante, mas eu não tô gostando tanto. O relacionamento deles já tá rolando bem, eles já quase se beijaram por agora, então tá sendo até que rapidinho essa parte do romance, até porque ele mostra o tempo todo que ele tá gostando dela, mas eu não tô gostando muito do livro. Tipo assim, eu acho que ele não tá me pegando muito bem, apesar da história não ser ruim. Dá pra aproveitar bastante elementos que tem nela, mas eu não tô gostando tanto quanto eu esperaria. Mas eu vou continuar a leitura, talvez daqui pro final as coisas melhorem. E por enquanto, se eu já fosse dar uma nota pra ele, talvez eu daria umas 3,5 estrelas, o que seria um livro bom no Scooby. Então, apesar dessa minha reclamação e de eu falar que eu não tô gostando tanto do livro, dá pra aproveitar alguns elementos que estão presentes nele. Depois dessa primeira conversa com vocês do meu primeiro dia de leitura, eu coloquei esse takezinho que eu fiz uma decoração de Natal aqui em casa, com algumas coisas que eu tinha. Eu adoro fazer essas coisas bem criativas e que eu utilizo só coisas que eu tenho em casa, e ficou uma gracinha essa decoração. Eu fiz 2 árvores de Natal bem pequenininhas, que ficam como uma decoração da estante ou da casa, e eu utilizei materiais como esse pedaço de fita de cetim, também tinha laranja e amarela, então eu também utilizei essas bolinhas que eu faço pulseira e ficou uma graça. Bom, pessoal, hoje é meu segundo dia de leitura. Eu escolhi uma playlist temática que remete ao Natal, com essa imagem que tem neve caindo, as montanhas e os pinheiros. E eu tava lendo agora o livro que eu mostrei pra vocês, Like a Holiday Inn. Então eu terminei ele agora com o sprint da manhã e da tarde de ontem e o da manhã e da tarde de hoje. Então eu vou contar pra vocês o que aconteceu nesse finalzinho. Depois de alguns momentos em que o casal teve junto, inclusive um deles brincando com algumas crianças de esconde-esconde, que eu comentei com vocês que eles quase se beijaram, eles tiveram mais alguns momentos sozinhos em que eles foram criando uma parceria. Então, nas próximas cenas, a Rebecca se sente melhor para se abrir com o Benjamin, então ela conta mais do passado dela e acabamos ficando sabendo sobre ele. E aí o Benjamin ajuda bastante ela emocionalmente, falando com ela sobre algumas lições de vida, sobre entender o lado do outro, sobre ser positivo e ter esperança que algo bom tá a caminho, e aprender também com as dificuldades que ela tinha passado, mesmo que tenha sido um período difícil da vida dela. Então ele teve uma grande ajuda emocional para ela.
Em uma dessas conversas, o Benjamin fala sobre Deus e sobre como ele enxerga as pessoas e faz o melhor da vida delas. Então, a partir desse momento, eu senti muito uma influência cristã nesse livro. Eu não sei necessariamente se a autora é e se ela fez isso nesse sentido, mas além dessa cena que eu tô mostrando pra vocês, teve outras em que eles conversaram sobre Deus. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver sim. Então, depois disso, tudo começou a melhorar na história. A Rebecca percebeu que ela estava realmente gostando do Benjamin e ele conversou com ela sobre isso, sobre como ele estava apaixonado por ela, sobre como ele achou ela uma garota diferente e também sobre como um funcionou perfeitamente para o outro, no sentido de ele ter ajudado ela a lidar com os traumas que ela teve a vida toda, e ela também não está interessada somente no dinheiro dele, no status dele, que é um grande problema que ele teve quando ele era mais novo, porque o pai dele é rico, então as pessoas sempre comparavam eles dois, sendo que ele não gosta muito do pai dele, não tem uma boa relação com ele. Então era um problema pra ele isso e outras questões, e ela não viu isso nele, ela viu quem ele era de verdade, então isso ajudou muito ele a se apaixonar por ela. E então depois disso eles começaram a namorar. Ela se reconciliou com o pai dela porque ela entendeu que o pai dela não tinha feito as coisas no passado pra machucar ela, tinha feito porque ele pensava no melhor pra ela e algumas coisas machucavam ele. Então ela entendeu que o pai dela também era uma pessoa que errava, mas que tentando acertar e o melhor pros filhos dele. Então eles tiveram esse momento de reconciliação, que eu também considero como a magia do Natal. E então tudo estava dando certo. E o epílogo, que é de 1 ano depois, tem a Rebecca feliz trabalhando numa padaria como ela tanto sonhava, ela com umas relações melhores com as pessoas, não como ela fazia antes de se afundar na própria solidão. Ela já engatando um casamento com o Benjamin. Então nesse epílogo só mostra mesmo como tudo deu certo no final e como a Rebecca mudou, e isso fez ela ser muito mais feliz. Esse segundo dia de leitura mudou um pouco a minha opinião sobre o livro. Eu gostei um pouco mais dele nesse segundo dia, mesmo que no começo ele não tenha, no começo e até agora ele não tenha exatamente me prendido como alguns outros livros fazem. Mas eu reconheço que a história ficou um pouco melhor desenvolvida. Eu consegui entender melhor o que estava acontecendo, sobre as personagens e tudo mais. Apesar de ser um livro relativamente simples, com poucas personagens. Mas eu gostei um pouco mais desse segundo dia. Talvez eu aumente um pouco as estrelas que eu tinha pensado no começo do livro. Eu ainda vou me dar um tempo para digerir a história e pensar direito no que eu achei sobre ela. Mas por enquanto essa foi a minha opinião e essa foi a minha leitura desse livro. Se vocês tiverem lido ele, vocês podem comentar também o que vocês acharam e pra gente conversar um pouquinho sobre ele. De qualquer forma, fica aqui a minha indicação de um livro de Natal, caso você queira ler um romance que não tenha nada de cenas adultas, que eu prefiro romances assim, sem hot, e um casal que aprende junto, alguns elementos natalinos também, um livro curtinho. Então, para quem gosta desses elementos que eu falei, agora fica a minha indicação. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar indicações de Natal e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos que eu vou fazer com essa temática natalina. Até a próxima!